Oi, gente, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Na segunda aula virtual, a gente vai estar falando sobre Revolução Industrial. Se vocês repararem, a Revolução Industrial vai estar lá no capítulo 4 de vocês, né? Eu fui do capítulo 5, sobre Revolução Francesa, para o capítulo 4 e posteriormente para o capítulo 3, né? Eu tô indo de trás para frente, porque, ao meu ver, era importante que vocês entendessem primeiramente sobre a Revolução Francesa, certo? Sobre que é a Revolução Burguesa, que vocês entendessem esse auge da Revolução Burguesa, para depois vocês entenderem como isso vai influenciar essas outras revoluções, certo? Então, na aula de hoje vai ser sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela vai se dar início na Inglaterra, certo? É o momento em que a gente vai fazer a substituição artesanal para a substituição assalariada. O momento em que vai ter essa transformação, as pessoas elas não vão ter mais, se antes na artesanal, não sei se vocês lembram, quando a gente fala em trabalho artesanal, o trabalhador ele tem conhecimento do início, do meio e do fim do produto. O que é que significa isso? Por exemplo, sei lá, um exemplo que eu vou dar. Uma sandália, aquelas de couro, né? Aquelas artesanais. A pessoa que faz aquela sandália, ela possui os produtos para fazer aquela sandália, as ferramentas para fazer aquela sandália. Ele que faz todo o produto, todo o processo, do início ao fim daquele produto. E provavelmente é essa pessoa que vai vender esse produto. Então ele faz parte de todo esse processo. Quando a gente fala de Revolução Industrial, agora vai ter ele não precisa saber como que aquele produto ele é construído total. Por exemplo, se vocês lembrarem daquele filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin que eu passei para vocês já, ele tá falando exatamente, ele só sabe de um processo que é ali do parafuso. Então assim, ele não precisa saber de todo o processo mais. Uma outra questão é que quando a gente fala de Revolução Industrial, de trabalho assalariado, não é mais o trabalho servil ou o trabalho escravo, a gente não significa que, nesse momento, os trabalhadores eles estão ganhando de maneira coerente ao trabalho exercido, certo? E eles também, no momento que inicia a Revolução Industrial, no século XVIII especificamente, eles não têm uma jornada específica. Então, assim, no início da Revolução Industrial, as pessoas estavam trabalhando mais de 12 horas por dia, não tinha uma regulamentação. Um outro fator também é que era muito mais fácil empregar mulheres e crianças do que homens, porque mulheres e crianças, eles tinham mão de obra barata, eles recebiam menos fazendo o mesmo trabalho que os homens faziam. Então assim, os burgueses, né, os patrões, eles preferiam empregar mulheres e crianças do que empregar homens, certo? Quais são os fatores para que a Inglaterra ela seja pioneira, a primeira a se industrializar? Primeiro que eles vão criar a máquina a vapor, certo? Outra questão é porque a burguesia na Inglaterra ela vai ser muito, muito rica, né? Essa burguesia ela vai fazer um acúmulo de riqueza durante muitos anos, né? Muitos anos anteriores. Esse acúmulo de riqueza vai se dar devido ao comércio internacional que eles tinham, vai se dar ao tráfico de escravos que eles faziam, vai se dar a uma coisa chamada corso. O corso é justamente a Inglaterra, pelo fato dela ser uma ilha, né, ela ser rodeada pelo oceano, ela tinha um acesso, uma facilidade muito grande a adentrar em outros países, né? A comercializar em outros países. Então, assim, isso vai fazer com que esse curso, a Inglaterra, ela possa roubar, né, navios de outros países, porque ela tinha acesso a uma muito privilegiada, que é, inclusive, um outro fator também para a Inglaterra ser a pioneira, certo? Nesse momento também vai existir o que a gente falou na aula passada, que é sobre a luta de classes. A burguesia nesse momento vai estar no topo da sociedade e os operários, né, os proletariados, eles vão ser
os trabalhadores. Então, assim, eles vão vender a sua mão de obra, certo? Então, vai existir ali uma tensão entre essas duas classes, operários e burgueses, né? Os burgueses detêm o capital e os operários vendem a sua força de trabalho. É nesse momento que vai existir duas revoltas, que é o cartismo. O cartismo, ele vai ser onde os trabalhadores vão estar exigindo, né, seus direitos através da política, e o ludismo. O ludismo, eles vão ser conhecidos como os quebradores de máquinas. Então, assim, ludismo, eles invadem as indústrias e eles quebram as máquinas, porque eles vão culpabilizar as máquinas de estarem roubando o seu lugar nas indústrias. É importante vocês entenderem que muitas vezes os historiadores falam que vão existir 3 fases na Revolução Industrial. A primeira fase vai ser do início do século XVIII para o início do século XIX, que vai ocorrer na França e na Inglaterra, certo? E o principal combustível vai ser o carvão, certo? Na segunda fase, ela vai ali do início do século XIX até o final do século, e ela vai se estender pela Europa toda, e Estados Unidos e Japão. E o principal combustível deles vai ser o petróleo. É importante também frisar que nessa segunda fase vai existir agora eles não vão comercializar apenas pelo mar, certo? Eles vão estar comercializando também por terra. É nesse momento que vai ter muita construção das ferrovias. E a terceira fase, que é a que a gente vive, que é o momento que vai surgir ali no início do século XX e até hoje, que é onde vai ter ampliação das indústrias pelo mundo todo, e o principal fonte de combustível são as tecnologias, né? A internet, a robótica. Quais são as consequências disso, né? Quais são as consequências da Revolução Industrial? A gente vai passar a produzir mais em pouco tempo. Isso vai gerar mercadorias mais baratas, vai baratear as mercadorias. Outro fator também vai ser o estímulo de consumo. Então, assim, a gente precisa consumir. Então, se você abre a televisão agora, né, vai provavelmente no intervalo de um programa ou outro, vai estar passando o quê? O comércio, né? Vai estar as empresas, elas vão estar comercializando na TV. Então, vai ter sempre esse estímulo de consumo. Outro fator vai ser o aumento do crescimento desordenado das cidades. É nesse momento em que as pessoas fazem o que a gente chama de êxodo rural, a saída da área rural para a área urbana, certo? E esse momento em que as cidades elas vão ter um crescimento populacional, certo? E isso vai ocasionar diversos fatores. É por isso que, inclusive, é nesse momento que vai existir a criação das favelas. As cidades, elas estão lotadas, né? Não existe mais como elas crescer de forma horizontal. Agora, elas vão ter que crescer de forma vertical. É nesse momento em que surgem as favelas. Não tem mais como ter pessoas vivendo assim. A gente vai agora construir morros. E um outro fator também é a poluição ambiental, certo? Como as pessoas estão consumindo mais, elas não estão tendo consciência daquilo que estão consumindo. Então, quanto mais produz, mais lixo vai ter no mundo, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. É uma aula resumida sobre Revolução Industrial, dá pra gente falar muito. E na próxima aula a gente vai estar falando sobre revoluções inglesas, certo? Qualquer dúvida, a gente se encontra sexta-feira, às 10 horas, lá pelo aplicativo da aula online, certo? Até mais!